Olá, amigos, que alegria estar aqui com vocês para fazer mais uma reflexão. Dois pontos que eu gostaria de meditar junto com vocês hoje, que eu venho pensando bastante sobre isso e vejo como isso tem uma influência negativa, pode ter uma influência negativa na minha vida e também na sua vida, você que pode estar me ouvindo. Às vezes a falta da gente parar nesse mundo tão corrido. Hoje vivemos um mundo numa velocidade tão grande, tão competitividade, tão louco, que às vezes falta esse espaço para nós mesmos. A gente vê o mundo externo, mas dificilmente a gente para analisar o mundo interno, como diz Augusto Cury, o mundo que nós somos. Então, duas coisas eu estou pensando aqui, estou refletindo. A primeira é como o meu passado, a minha origem, a forma pela qual eu fui educado na infância e a forma com que eu vivenciei a minha infância, como isso traz uma bagagem. Agora vamos olhar apenas pelo aspecto negativo, tá? Vamos refletir apenas o aspecto negativo, porque nós sabemos que temos muitos aspectos positivos também, mas para a gente não se prolongar e aqui ser apenas um desabrochar de uma ideia inicial para que a gente possa fazer essa faxina no nosso coração, então vamos ficar com os aspectos negativos. Como o meu passado, a minha infância e como eu passei pela infância, como isso pode ter um aspecto negativo hoje na minha forma de ser, de pensar, de ver o mundo, né? Como esse óculos aqui, eu uso óculos há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, e ele me ajuda a enxergar melhor o mundo. Então, qual o óculos que nós estamos usando? Qual é o óculos do passado que nós temos que nos ajuda a enxergar o mundo do jeito que ele é hoje? A gente tem que parar às vezes para pensar nisso. Como a forma que eu fui educado pelos meus pais, será que eu fui super protegido demais e por isso alguns medos são latentes e muitas vezes me trava? Será se eu sofri algum abuso? E aqui eu entro dentro dessa questão abuso de vários aspectos. O abuso de violência, será se eu apanhei muito? Será se eu serviram-se de mim como saco de pancada? Infelizmente no nosso tempo não era incomum e hoje também não, mas no nosso tempo ainda muito mais. Não se falava muito nessa questão da violência. A violência fazia parte do contexto educacional de uma forma muito clara e muito evidente. Será se esses abusos, será se essa violência que eu senti hoje não me faz refletir na forma com que eu educo os meus filhos? Então eu quero, de uma forma muito contrária à violência, educar os meus filhos e por isso também posso colocá-los em uma bolha de proteção e posso fazer deles crianças e jovens e futuros adultos indefesos, imaturos, não prontos para enxergar o mundo. Esse é um dos aspectos. Entre esses abusos, será se eu sofri um abuso sexual na infância? Infelizmente, no nosso tempo, hoje também não, mas eu não tenho como não dizer que no tempo passado era muito mais comum, infelizmente. E o pior, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, vizinhos, parentes. Será se essa violência sexual que eu vivi, que você pode ter vivido, eu particularmente, graças a Deus, não tive esse aspecto negativo, mas isso influencia muito no jeito que as pessoas veem o mundo. Sofrer uma violência no momento em que você mais precisava de proteção, sofrer uma violência sexual, isso pode mexer muito na sua psique e na forma com que você lida com as pessoas, principalmente da forma afetiva com que a gente lida com as mulheres,
com os homens, ou seja, com a pessoa que a gente escolhe para ter até uma vida sexual. Isso tem uma influência muito grande na forma com que a gente enxerga e tem um conceito do amor, já que às vezes a pessoa que a gente mais amava ou que deveria nos amar tanto foi ela a causadora desse abuso. Isso é uma coisa muito séria. Esse tempo de trabalho que eu convivi com muitas pessoas, trabalhei numa mesma empresa há 16 anos. Passei por uma situação muito constrangedora e muito séria de uma funcionária de me dizer que o próprio esposo estava abusando da sua filha de 3 anos de idade. Foi horroroso. E eu tive que incentivá-la de diversas formas a denunciar, a sair de casa. E eu fico imaginando essa criança no futuro. O próprio pai, uma criança de 3 anos, veja como o ser humano ele é asqueroso. Eu gosto muito da filosofia quando ele diz que só o ser humano, quando ele nos ensina, na verdade, que só o ser humano ele consegue fazer essas barbaridades, porque nós temos a racionalidade. O animal, quando ele mata o outro para comer, ele mata por instinto. Mas o ser humano, quando ele mata, ou quando ele faz coisas horríveis como essa, ele faz conscientemente. Um passarinho morre ao lado de um quilo de bife e não come. Por quê? Porque não é a natureza dele comer. O gato morre, ao lado de um quilo de alpiste e não come. Por quê? Porque não é da natureza dele. Mas o homem consegue fazer isso. O homem consegue abusar da sua própria filha porque ele tem racionalidade. Algo que deveria ser muito bom, mas também pode ser usado para o mal. Então, essas realidades de abuso, de violência e às vezes superproteção também, pela qual a gente foi educado, isso reflete muito no nosso hoje. E a gente precisa, muitas vezes temos traumas, temos dores, temos coisas a serem trabalhadas no nosso âmago, na nossa alma, que precisam ser mexidas, né? Nós temos que fazer uma faxina muitas vezes dentro do nosso coração para tirar essas coisas e perdoar quem deve ser perdoado, ou no mínimo aceitar a realidade e buscar uma ajuda psicológica para resolver isso. Essa é a primeira questão. É como o meu passado, o nosso passado pode influenciar no que eu sou hoje. E a segunda, muitas vezes, parte também é importante também. Como as pessoas estão me enxergando. Como a imagem que eu tenho de mim, essa imagem que eu tenho de mim, é muito parecida ou é igual à imagem que as pessoas têm de mim? Não que isso tenha uma influência essencial para que a gente viva a vida do outro, ou a gente não seja feliz, porque estamos aguardando que todas as pessoas que a gente conhece, que a gente ama, possam ter essa imagem que nós temos de nós mesmos. Não, a questão não é essa. A questão é apenas de uma análise pessoal. Aquilo que eu preciso melhorar como pessoa. Às vezes as pessoas falam tanto, olha rapaz, fulano, você é assim, olha o seu jeito de falar, olha o seu jeito de agir, fulano, você é muito impulsivo, fulano isso. Mas às vezes a gente se acha, ou às vezes a gente vive nesse mundo tão louco que a gente não para dar valor ao que as pessoas falam, porque assim, entre tantas verdades e inverdades, há algo a ser aproveitado naquilo que as pessoas falam da gente. Eu tenho parado muito tempo e pensado nisso. Meu Deus. Eu tenho falado tanto, eu tenho gravado tantos vídeos de reflexão, mas eu me pergunto, qual é a imagem que as pessoas têm de mim? Será se não tem uma imagem de arrogância? Será se a minha forma de falar não é uma forma prepotente? Eu fico observando até nisso para avaliar um todo. Né? Porque, por exemplo, que os vídeos de reflexão, a grande maioria dessas reflexões que eu faço, porque a grande maioria dela não há comentário nenhum. As pessoas não costumam comentar.
Aí eu venho pensando sobre isso. Será se a minha imagem não está tão positiva assim? Será se eu estou projetando algo negativo? Por mais que a intenção não seja essa, mas uma coisa é a intenção, outra coisa é o que é. Qual a imagem que as pessoas têm de mim? Ou a que eu estou deixando, ou a que eu estou criando para as pessoas? Por outro lado, eu também penso, a gente observa nas redes sociais e no mundo inteiro hoje, que as pessoas têm uma certa, eu não vou falar preguiça, mas uma certa dificuldade de refletir e de pensar, e que quando alguém faz isso por ela, mexe muito nas feridas, mexe muito no pessoal. E quando a gente mexe num ponto aonde dói, geralmente as pessoas costumam ser muito reservadas e pretendem continuar em silêncio, porque aquilo mexeu. Então, são dois lados de uma mesma moeda. Nessa imagem que as pessoas podem ter, se é uma imagem arrogante, prepotente, ou se por um outro lado não é nada disso, é apenas porque são temas e são realidades que são duras de serem mexidas muitas vezes, e aí as pessoas preferem não se manifestar. Eu me preocupo muito com isso, não completamente porque nem Jesus agradou a todo mundo, não é verdade? E a imagem que as pessoas têm de mim, por mais que seja uma imagem positiva, nunca é de fato o que eu sou. O que eu sou, só os mais íntimos e só Deus pode, como diz o livro da sabedoria, o homem julga a aparência, Deus julga o coração. Então essa é a minha reflexão, parte inicialmente do nosso eu, da construção do nosso eu na nossa infância, como tudo que eu vivi na minha infância reflete naquilo que eu sou hoje. E será se isso é determinante para que eu possa justificar a minha forma de ser, os meus defeitos? E a segunda questão é a imagem que eu estou transmitindo, como as pessoas me veem, como as pessoas podem analisar o meu eu, e como essa análise também pode fazer parte da minha construção, e como é bom a gente encontrar pessoas sinceras, como faz falta amigos sinceros que às vezes coloquem o dedo na nossa ferida, não é verdade? É muito, 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 muito importante. Porque a gente vê, dificilmente a gente olha internamente, a gente vê para fora. Nós somos seres que a gente vê para fora. Esse caminho de dentro, esse caminhar por dentro, né? É muito necessário que tenha pessoas queridas e verdadeiras ao nosso lado, que nos ajude a caminhar e fazer esses caminhos que são difíceis. Tem muita pedra, tem muito espinho dentro da gente. Tem muito perdão a ser dado. Tem muita ferida aberta. A gente não consegue sozinho. Precisamos realmente de pessoas amigas, de parentes, de amores que consigam junto com a gente. Não está doendo, mas venha comigo, vamos. Nos empurre, nos impulsione a caminhar dentro de nós mesmos. E aí sim, encontrar as pomadas corretas. Padre Zezinho tem uma frase, eu concluo aqui. Ele diz que há feridas que não se curam com pomadas. E se há feridas que não se curam com pomadas, e eu concordo, Padre, então necessitamos muito da ajuda exterior e dessa capacidade de refletir essas realidades pelas quais nós falamos até aqui. Se você assiste pelo Facebook, eu agradeço. Se achar interessante, compartilhe. Se é pelo YouTube, que você curta, que você possa se inscrever em nosso canal. Que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado. Grato.